Uma boa noite a todos. Que o nosso amigo e irmão maior Jesus nos abençoe a todos. Nós ouvimos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Essa frase está no livro de Eclesiastes e é feita uma análise sobre a ótica espírita. Por que a felicidade não é deste mundo? A doutrina espírita, ela nos ensina que as diversas categorias de mundos, ou seja, os mundos que nós temos no universo, e aí cabe a gente abrir um parêntese que muitas pessoas ainda acham que nós só temos vida no planeta Terra. É uma ideia um tanto quanto instável quando a gente pauta sobre o prisma da razão. Olha que eu estou sendo generoso, um tanto quanto instável. Por quê? Nós não conseguimos conhecer nada do universo, porque a parte conhecida é ínfima. Mesmo o que nós conhecemos do universo já é infinitamente grande. E a gente não sabe quantos astros, quantos mundos nós temos no universo. E achar que Deus seria tão pequeno, ou que, mesmo quem não acredita em Deus, acredita em forças, em coincidências, seja lá o que for, ficaria restrita a vida apenas ao nosso globo. Então, a razão, a lógica, nos força a acreditar que nós temos outros planetas nos quais habita a vida. E o Espiritismo, ele investiga todos os ramos do conhecimento. E há uma frase de Jesus que diz que a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, os mundos, eles são classificados em planetas primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes e os mundos perfeitos. Então, veja só, nós, a Terra, segundo essa classificação, nós habitamos um mundo de provas e expiações. E o que quer dizer isso? Que os espíritos que habitam esse orbe e o entorno dele são espíritos que ainda não atingiram o nível de perfeição. Por quê? A primeira categoria são os mundos primitivos, depois vem os de provas e expiações, ou seja, nós estamos nessa escola no segundo ano. Nós temos que muito ainda percorrer. E por essa característica, a felicidade plena, ela não existe. É só olhar para nós, nossa vida, a minha, a sua, a nossa vida. Se nós buscarmos um período de vida de 1 ano, 2, 3, 10 anos, nós vamos encontrar que nesse período em que nós conseguimos nos lembrar, nós analisamos, nós tivemos sim momentos felizes. Tivemos sim momentos que não foram tão agradáveis. Não é verdade? Então veja só, mas de qualquer sorte, nós precisamos analisar o seguinte: Deus, como está lá no Evangelho de João, Deus é amor. E o amor é bondade, o amor é compreensão. Então Deus, como sendo nosso Pai, Ele não legaria para nós um mundo de sofrimento apenas. Então nós temos que acreditar nessa felicidade, por ora, uma felicidade relativa. Então a gente precisa viver buscando essa felicidade. E se nós analisarmos os momentos infelizes que nós tivemos, nós vamos perceber que muitos deles nós poderíamos ter evitado. Se eu fizer uma pergunta aqui, mas é uma pergunta que dificilmente é respondida numa plateia espírita como essa. Mas se eu perguntasse, quando foi que você teve raiva? E vocês conseguissem, num esforço hercúleo, lembrar dessa data e fazendo um esforço muito maior ainda, pudessem lembrar o motivo pelo qual esse sentimento esteve presente, nós vamos perceber agora que nós estamos aqui tranquilos, tudo, que não valeu a pena. Nós podemos perceber que nós
ficamos enfesados à toa, porque nós poderíamos ter adotado outra postura. E por que não adotamos? Então a gente precisa, deve, e é extremamente importante nós aprendermos a ser felizes. Então nós temos que tomar medidas nossas no meu dia, na minha personalidade, no meu jeito de ser, de pensar, nos meus valores, para que eu aprenda a ser feliz com o que eu tenho. Aprenda a ser feliz com as situações às quais eu estou ali inserido nessas pendengas da vida. Como é que eu posso reagir a isso? Então, a gente precisa aprender. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, o que é felicidade? O que é felicidade? É uma pergunta que, se nós fizermos aqui dentro, nós encarnados, porque perguntar espiritualidade, a gente não tem talvez a faculdade mediúnica, né? Mas nós perguntarmos aqui, o que é felicidade? Vamos perguntar lá fora, o que é felicidade? Nós podemos ter um sem número de respostas a essa questão, o que é felicidade? E todas elas estão corretas do ponto de vista de quem respondeu. Porque a felicidade é uma concepção própria de cada um. Tem gente que é feliz porque tem uma conta bancária com 9 dígitos. É o mote de felicidade dele. Tem pessoas que não são felizes exatamente porque têm muito dinheiro e gostariam de ter outras experiências. Tem gente que não é feliz porque não tem R$1 sequer. Tem gente que se sente muito feliz mesmo sem ter R$1. Tem gente que acha que felicidade é ter o corpo bonito dentro dos padrões que a sociedade estabelece. Tem gente que não tem o corpo assim e se sente feliz. Então a gente tem uma série de nuances aí que todas elas é felicidade. Então a gente precisa buscar uma coisa comum. Então, o que é felicidade? Então a gente vai buscar no conhecimento espírita, em que nós temos essa pergunta que está no Livro dos Espíritos. Kardec interroga a espiritualidade, dizendo: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Então veja que Kardec, naquela época, ele observava e disse: olha, o que é felicidade para um não é para outro, e vice-versa. Então, será que a gente pode olhar para algo, estabelecer um padrão, ou estabelecer um critério, alguma coisa que seja comum a todos os homens e que eles se sentirão felizes realmente? E aí a espiritualidade responde. A espiritualidade responde o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, que é a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso se encontra na questão 922 do Livro dos Espíritos. E quando a gente passa a analisar a pergunta e a resposta, olha o que é que a gente vê. Bom, então, já que existem tantas variáveis para a felicidade, o que há de comum que a gente poderia utilizar como critério? Então a espiritualidade responde: para a vida material, a nossa vida aqui no orbe, é a posse do necessário. Então veja só, a posse do necessário. Nesse momento, a gente precisa conceituar outra coisa. O que eu desejo e o que eu necessito? Então a gente tem o desejo e a necessidade. Quando esses dois conceitos eles coadunam, eles coincidem, está tudo certo. Porque eu desejo o que eu necessito. O problema é que nosso desejo, ele, para muitos de nós, é insaciável. Então eu estou sempre desejando algo mais. Então eu estou sempre carente, eu estou sempre sedento de algo. Então qualquer coisa que eu tenha não me basta, porque eu vou querer mais. Jesus, o Mestre, ele, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele nos ensina a orar. É a oração dominical.
todos nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu. Aí, num determinado trecho, ele diz: o pão nosso de cada dia. Olha, o pão de cada dia. Não é o pão do ano todo. É o necessário. No entanto, nós, com o nosso desejo, muitas das vezes nós fazemos de coisas, o motivo para nossa felicidade ou infelicidade. Porque se fizermos um levantamento das nossas vidas com a seguinte pergunta: o que é que eu preciso para viver? A gente está falando de vida material. O que é que eu preciso para viver? É muito pouco, perto do que eu tenho. Via de regra, nós temos muito mais do que nós necessitamos. Então, nós temos quantos pés, normalmente? 2. Então, eu necessito de quantos pares de sapato? Necessito. 1. Tem gente que tem 100. Não é uma centopeia, ou pra gente aqui no Nordeste, um carangujito, né? Então a gente precisa começar a perceber que nós somos muito exigentes com relação a nós mesmos, com relação a determinados conceitos que nós fazemos. Aí, com relação à vida moral, ou seja, a vida espiritual, isso é um tanto mais filosófico. Porque a espiritualidade diz que para a vida moral, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. O que é ter a consciência tranquila? É você ter a consciência que fez tudo que você deveria ter feito. É quando você respeita valores éticos morais. É quando você age com retidão. Aí você tem a consciência tranquila. Você pode até errar, mas você errou alheio à sua vontade, à sua capacidade de percepção. Então, é uma coisa que você não premeditou um erro, você não utilizou de subterfúgio para conseguir coisas, porque nós invertemos o primeiro item de felicidade, quando eu desejo o que eu não necessito. Existem pessoas que passam por cima de outras, machucam para ter as coisas. E quando elas fazem isso para ter as coisas, elas esquecem de ser humano. Tudo bem até aí? Muito bem, mas como é que a gente vai conseguir pensar em tudo isso? Como é que a gente vai arquitetar esse aprendizado? Nós precisamos, então, ter uma certa capacidade cognitiva. E o que é essa capacidade cognitiva? Essa capacidade cognitiva nada mais é do que a capacidade que nós temos de focar em estímulos e ignorar distrações. Eu sou capaz de focar em estímulos, ou seja, eu preciso aprender isso e eu não me distraio. Então o que acontece? Refere-se às habilidades mentais que permitem processar informações, raciocinar, aprender, lembrar, resolver problemas e tomar decisões. Então, isso é a capacidade cognitiva, um tanto quanto conceitual, meio que científico, pedagógico, tudo, mas é isso, é a nossa capacidade. Agora, o que a gente quer chamar a atenção, que são habilidades mentais, e aí a gente precisa fazer uma separação. Mente e cérebro. O cérebro é o equipamento orgânico. Mente é o pensamento, é o espírito. Então veja só, eu não sei se Beto é músico, se ele toca piano. Toca, Beto? Não. Só assim batendo nele. Batendo nele, né? Então se nós colocássemos aqui nesse salão um Fritz Dober, bem afinado, e Beto sentasse ao banquinho e iria dedilhar as teclas. Muito bem. Iria sair som? Sim. Música? Não. O som é do piano. Qualquer um de nós é capaz de tirar som do piano. Música? Não. Porque a música não é do piano, é do pianista. Perceberam a diferença? Cérebro, mente. Quem pensa é o espírito.
Quem ordena, quem processa as reações é o cérebro. Copiou? Copiou. Então vamos adiante. Então essa capacidade cognitiva é o conjunto dessas funções cerebrais que são essenciais para a compreensão do mundo e interação com ele. Tanto é que quando as pessoas têm alguma lesão nesse equipamento, elas não conseguem compreender, elas não conseguem, digamos, interagir. Então é necessário que nós tenhamos isso. Então essas habilidades, elas são, por isso, cruciais para o sucesso em diversas áreas da vida, incluindo a escola, o trabalho e as relações sociais. Então veja só, quando a gente pensa assim, poxa, eu preciso estar de bem comigo mesmo. Eu preciso, para aprender a ser feliz, a minha mente tem de estar equilibrada. Vamos pegar um exemplo aqui? Você está muito chateado, coisa que essa plateia dificilmente vai se encontrar assim. Você está muito, mas muito chateado mesmo. Aí você escuta alguém contar uma anedota. Tem graça? Não. Você está muito chateado, chateada. Aí você olha uma flor muito bonita. Você vê a beleza dela? Também não. Seria bom se enxergássemos, se ríssemos, porque nós estaríamos rompendo essa corrente que nos aprisiona. Então veja bem, a gente começa a perceber até aí que para ser feliz, eu tenho que tomar algumas atitudes. Eu tenho que dominar a mim mesmo. Eu tenho que conseguir contornar determinadas dificuldades. E por que eu não contorno dificuldades e eu sou exposto à ira, à raiva? Porque sentimentos menores me proporcionam me levam a entrar nesse tovelinho de infortúnios. Que sentimentos são esses? Geralmente nós ficamos com raiva porque temos o nosso orgulho ferido. Porque temos uma posição egóica, o egoísmo toma conta de nós e na gente, nordestinamente falando, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim que a gente diz aqui no nosso amado Nordeste. Então veja só, são reações que eu provoco. Por quê? Porque eu não consegui me conter. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeito, nós temos uma lição que trata o seguinte: os bons espíritas. E nessa lição, nesse texto, está escrito ali com letras bem feitinhas e está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Essa é a nossa grande dificuldade. Por quê? Porque no arcabouço do nosso íntimo, da nossa existência e existências no passado, nós trazemos muitas coisas que não são tão bonitas assim. E o que acontece? Isso está em nós. Isso está em nós. E nós precisamos domar isso. Então nós precisamos tomar uma atitude para contornar essas deficiências que nós ainda carregamos. Então está aí a grande dificuldade de nós encontrarmos a tão sonhada felicidade. A grande dificuldade está em dominar a nós mesmos. Por quê? Porque veja só, nós somos no mundo atualmente cerca de 8,2 bilhões de pessoas. Você acha que ninguém vai falar mal de mim? É um evento impossível. Então sempre vai haver pessoas que não vão com a nossa fachada. Sempre haverá pessoas que vão nos criticar. Esqueçamos se tem razão ou não tem razão. Isso é outra história. Mas nós vamos encontrar então dissabores. A felicidade não é deste mundo. Então eu preciso traçar uma estratégia para ser feliz. Então, como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço? A primeira coisa que nós devemos fazer para encontrar essa felicidade é
ter a certeza de que a felicidade é um estado muito, mas muito subjetivo. É um estado subjetivo. O que é felicidade para um não é para outro. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Então, quando eu tenho tempo, num domingo, de tarde, eu gosto de assistir uma partida de futebol. Minha esposa diz: como é que você deixa de descansar para estar vendo uma opção de gente correndo atrás de uma bola? Então, é um estado subjetivo. Um estado subjetivo. É como diz a história, né? Gosto não se discute. No máximo, a gente lamenta, né? O gosto da pessoa, né? Mas aí fica para nós. Então, veja só. A felicidade é um estado subjetivo. Mas existem várias práticas que podem aumentar o bem-estar e a satisfação na vida. É subjetivo, eu sei que é. O que é para um não é para outro, isso desse jeito não me faz feliz, daquele outro sim. Mas então eu preciso ver o que é que me traz essa sensação de felicidade. E a gente vê o que é que traz felicidade realmente. A sensação de paz, de saúde, de bons relacionamentos, de amizade. Então a gente precisa dar uns passos. Então comecemos o seguinte: concentre-se em cuidar da saúde. Cuidar da saúde é importante, por quê? Porque nós vivemos habitando corpos materiais. E hoje a ciência já atesta que nós temos a tal das doenças psicossomáticas. Se você pensar, acreditar que você está com uma cefaleia, uma dor de cabeça, vai chegar um momento que você vai ter essa cefaleia. De tanto você pensar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, você vai ter. Então cuide da sua saúde. E o que é a saúde? A saúde é um estado muito maior do que a ausência de doença. A saúde é quando você está em paz consigo mesmo, quando você está num bem-estar que é seu. Então procure fazer isso. Procure ter bons pensamentos, procure você trabalhar as suas deficiências, procure concentrar-se naquilo que é verdadeiramente valioso para você. Aí você sim vai ter saúde. Outra coisa que é muito importante para a gente conseguir ser feliz é o quê? Nós investirmos em relacionamentos significativos. E o que é um relacionamento significativo? É algo que nos acrescenta. Está muito na moda aí os relacionamentos tóxicos, né? Mas existem mesmo. Existem pessoas que, puxa vida, elas não se amam. E mesmo que a gente dedique todo o amor a essa pessoa, ela não se ama. Então ela não vai reconhecer o amor ainda. Então muitas vezes nós precisamos da sombra, da escuridão, para aprendermos a amar a luz. Então, vamos investir, vamos desenvolver relacionamentos significativos. As pessoas têm de ter um significado para nós. Porque nós somos, lá desde a definição do filósofo, nós somos animais sociais. Nós dependemos da companhia do outro. Quer ver uma coisa? Você chega em casa, não tem ninguém em casa. Você abre a sua porta, entra em casa. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu digo, ligar a televisão. Acertei? Poucas vezes a pessoa não faz isso. A televisão, um aparelho de som, um rádio, uma coisa. Tudo bem. Quem não faz isso está fora da curva. Por quê? Porque nós temos a necessidade de ver gente. O barulho, eu quero escutar, eu quero, porque senão eu enlouqueço. Eu tenho que sentir que eu estou vivo, como algumas pessoas dizem. Então, é muito importante nós termos relacionamentos que têm significado para nós. Nós temos que ter pessoas as quais nós amamos, que elas nos amam, e a gente tem que ter certeza disso. Porque senão a gente entra numa monotonia que é complicada. E aí, quando a gente não encontra esse significado, nós não temos propósito. E outra coisa para a gente ser feliz é encontrar propósito e significado na vida. Por que uma pessoa tira a própria vida? Ela começa a se sentir infeliz. Por que ela se sente infeliz? Porque ela acha que a vida dela não tem significado, não tem propósito. Um dia desse eu estava vendo o resultado de uma pesquisa com o ChatGPT, a inteligência artificial. As pessoas estão procurando muito o GPT, sabe para quê? Para buscar resposta a essa pergunta: qual o significado da vida? Qual o propósito da vida?
Nós precisamos encontrar isso, nós precisamos encontrar isso. E quando a gente começa a seguir esses pontos, a gente percebe que nós conquistamos muito. Nós conquistamos muito. Então, para saber se nós encontramos ou começamos a encontrar a tão sonhada felicidade, nós precisamos perceber que habita em nós um sentimento nobre. Nós precisamos, então, praticar a gratidão. A gratidão é um sentimento nobre, é um sentimento que faz com que você agradeça por tudo que você tem, por tudo que você passa. E a gratidão só vem quando você tem um nível um pouco mais elevado de compreensão. E isso é fundamental para que a gente consiga ser feliz. E viver o presente. Muitos de nós, muitos ainda, vivemos no passado. Pessoas que ficam remoendo, rebuscando, virando de cabeça para baixo, de lado, com coisas que aconteceram lá atrás no passado. No dia 6 de dezembro de 1998, eu não esqueço o que Beto me disse. 1998, rapaz. Você tem 27 anos e você ainda fica se torturando com isso? A gente fica remoendo. A gente para num determinado ponto do passado e fica remoendo aquilo e você não se permite avançar. Você não olha para o futuro, não olha para o presente e você fica escravo de sentimentos menores, de coisas que ocorreram, que não foram boas, não foram. Mas e daí? Já passou. Já passou. Eu tenho certeza, como eu disse no início, que nós já passamos por momentos difíceis. Passou, e agora? Eu venci, eu consegui ultrapassar essa dificuldade. E por que eu tenho que ir lá para trás viver? Isso é tão forte, que se eu fizer a pergunta aqui, pense numa coisa ruim que ocorreu no último ano. Pensaram? Lembraram, não foi? Pense numa coisa boa, muito boa. Aí já demora mais um pouquinho. Porque o que é ruim a gente fica remoendo. Então, viva o presente. Outras pessoas não conseguem viver o presente porque ficam esperando, achando que é o futuro que vai importar. O futuro não chegou ainda. Alguém disse que o único dia que você pode fazer alguma coisa é o hoje. Porque o ontem acabou e o amanhã não chegou ainda. Então a gente tem que fazer isso, esses passos, porque são passos importantes para quê? Para que a gente cultive de verdade a felicidade. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa incessantemente começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, como espíritas. Porque isso vai muito de um pensamento materialista. Quando a gente acha que a vida é do berço ao túmulo, nada mais, aí fica complicado. Fica complicado porque essa efemeridade da vida física, ela é uma realidade. A vida física pode acabar a qualquer instante. Então eu fico enlouquecido porque eu preciso ser feliz, mas como se eu tenho medo? Como se eu não tenho fé no futuro, porque eu sei que ele não existe? Então nós precisamos cultivar isso e nos lembrarmos sempre que, puxa vida, as coisas acontecem. Por que as coisas acontecem? Bom, aí nós temos que buscar várias hipóteses. Mas em todas elas, tudo o que acontece comigo, tudo tem uma causa. Eu. É a inexorável lei do retorno. Tudo o que acontece de bom, ou aquilo que eu classifico como que não seja bom, tem origem, tem causa em mim mesmo. Mas será? Deus é onipotente, pode tudo. Deus é onipresente, está presente em tudo. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é justo, Deus é bom. Então, se algo ocorre, é porque há um propósito. Há um propósito. E a gente precisa começar a entender que muitas das vezes eu preciso passar por determinadas experiências para aprender. Como é que você passa numa prova? Estudando. Para você estudar, você tem que deixar de lado muitas coisas. Eu gosto de tocar violão. Você não vai tocar violão, você vai estudar matemática. Eu gosto de passear. Você não vai passear, você vai estudar matemática, porque você tem uma prova de matemática.
Aí eu queria namorar. Você não vai namorar, porque você tem que estudar matemática. Então, exige o quê? Uma troca. Uma troca. E a felicidade é para quem sabe trocar. Para quem sabe avaliar o que é bom ou o que não é. Eu posso tocar violão, eu posso passear, eu posso namorar, eu posso dormir, mas eu não vou estudar. Então, quando eu tirar nota baixa, eu não posso reclamar. Eu troquei aquilo. Eu troquei as horas de estudo por isso. Então, a gente tem que entender isso. De sorte que tudo o que aconteceu vai ter um futuro que vai chamar atualidade presente e que é consequência disso. Só que tem uma coisa. Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar o passado. Já aconteceu, eu já fiz, eu já deixei de fazer. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que buscar ações novas para construir um novo futuro. Então eu preciso fazer isso. E muitas das vezes, já vimos, nós nos prendemos ao passado. Um personagem da história, recente, eu não gosto muito dele não, porque ele não fez coisas muito boas não. Ele tem um apelido de Buba, e o nome dele era Joseph Stalin, um dos líderes da Revolução Russa, lá na União Soviética, quando fundaram. E Stalin disse uma vez o seguinte: o homem que só tem olhos para o passado merece tê-los arrancados, porque ele é incapaz de enxergar o futuro. Drasticamente, mas ele está certo. Se a gente ficar olhando para o passado, a gente não vai enxergar o futuro. Então eu preciso. Outra coisa que eu devo me lembrar sempre é o seguinte: como eu disse, é impossível que os 8,2 bilhões de pessoas no mundo gostem de mim. Então, veja bem, as opiniões dos outros não te definem. Não te definem. Você tem que conhecer-se. Você tem que buscar o autoconhecimento. Não é o que o outro diz que eu sou, que realmente eu sou. Pode até ser. Então, a opinião do outro eu devo avaliar. Eu sou assim? Se alguém lhe disser que você é orgulhoso, egoísta, analise-se. Avalie se você é ou não desse jeito. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a vida de cada um é diferente da sua. Não adianta você querer ter a vida do outro, porque a vida do outro é do outro, a sua é a sua. Hoje em dia a gente está numa situação, por conta desse alto nível de facilidade de nos comunicarmos, de mandarmos mensagens, e a gente tem as redes sociais. Então muitas pessoas se espelham nos perfis de outras pessoas. Mas eu não sei se aquela pessoa realmente é assim. Eu não sei se aquela pessoa realmente é feliz. Vocês já viram alguém tirar selfie chorando? Triste? Não. Não estou dizendo que é triste, não estou dizendo que está chorando, mas eu não sei se é aquilo. Eu não conheço. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que ser eu. Eu sou eu. Eu preciso me encontrar. Então a vida dos outros é dos outros. A minha é a minha. Então eu preciso ver isso aí. Então, outra coisa que eu tenho que me lembrar para querer ter essa felicidade é o quê? Nada é eterno. Nada. Nenhum sofrimento dura para sempre e nenhuma felicidade dura para sempre. Ou seja, tudo melhora com o tempo. Se eu estou numa situação hoje ruim, amanhã vai ficar melhor. Eu tenho que trabalhar para isso. Afinal de contas, a maré baixa é o começo da maré alta. Quando a maré chega no ponto mínimo, a partir dali ela vai começar a subir. Tudo passa. Nós precisamos reconhecer isso. E, puxa vida, nós temos que reconhecer muitas vezes o que os outros falam conosco. Mas também não podemos deixar de ter em mente o quê? Que as críticas dizem mais respeito dos outros do que de você. Geralmente nós criticamos no outro aquilo que nós somos. Nós somos exímios em conhecer no outro aquilo que nós temos. Então a crítica que te fazem, muitas vezes, diz mais da pessoa que está te criticando do que você. Mas reflita. Reflita se a pessoa tem ou não razão. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é o seguinte: de onde vem minha felicidade? A felicidade, ela vem de dentro.
A felicidade vem de dentro. A felicidade não é o exterior. Não é o exterior. Porque muitas vezes a gente vê situações catastróficas e pessoas muito felizes. Eu, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, nós tivemos aqui na região, aqui próximo a Aracaju, aquela região de Riachuelo por ali, uma cheia enorme. Não sei se vocês lembram disso. Eu estava trabalhando, tentando encontrar um caminho para chegar até um determinado ponto, e eu vi uns guris morrendo da risada porque eles estavam dentro de uma casca de geladeira, como se fosse um barco. Era a coisa mais feliz do mundo para aqueles meninos. Estavam vivendo uma tragédia, mas a felicidade vem de dentro. Outra coisa, pensamentos positivos atraem boas coisas. Pense em alegria, pense em felicidade, pense em coisas boas, porque aí você vai estar se livrando de tudo aquilo que não é ruim, daquilo que não é bom. Você vai atrair para você coisas boas, porque você está pensando no bem. Outra coisa, os sorrisos são contagiantes. Um dia desse eu vi uma experiência, num vídeo no YouTube, que o pessoal, eu não lembro bem de onde foi, mas foi de uma instituição de pesquisa. Os pesquisadores jovens entravam nos vagões de trem e eles começavam a sorrir. Depois eles começavam a gargalhar. E de repente as pessoas no vagão que eles estavam do metrô, sei lá, começavam todos a rir. Então a felicidade, ela é contagiante. Ela contagia as pessoas. Você torna os outros felizes porque você está feliz. Porque isso passa. Os gestos gentis, eles são sempre gratuitos. Seja gentil com os outros. Você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. Você somente fracassa quando você desiste de tentar. Enquanto você tenta ser feliz, insiste, briga, você não fracassou. Você simplesmente não deu certo agora. Outra coisa, tudo o que você dá, você recebe de volta. Então, eu quero felicidade, o que é que eu tenho que dar? Eu tenho que dar felicidade. Eu tenho que trabalhar essa felicidade para que eu a construa perto de mim, no meu entorno. Se eu trabalhar para que as pessoas que estão no meu entorno sejam felizes, nós vamos ter felicidade. Porque a felicidade, como eu disse, ela é contagiante. Ela envolve as pessoas. Então a gente precisa desenvolver isso. E aí nós vamos aprender a ser felizes. Eu sei que tem momentos que são muito difíceis, mas a gente sempre pode encontrar uma coisa para ser feliz, para dar risada. Vejam essa foto aí. Essa foto, ela foi tirada numa favela na cidade do Rio de Janeiro. Houve uma grande tempestade que inundou casas, derrubou paredes. Mas o que é que a gente vê aí? A gente vê a gurizada. A gente vê os meninos aí brincando e aparece um cachorro. Ele está nessa foto aí à direita, atrás do menino, depois ele passa para frente para também sorrir. E nós deveríamos sorrir sempre. Porque quando a gente passa pela vida e a gente compreende que a vida, muitas vezes, ela se nos apresenta de uma forma, eu não diria cruel, mas a nos chamar a atenção que existem outros valores que nós desconsideramos. E quando a gente busca essa tão sonhada felicidade, e quando a gente busca esse sonho de ser feliz, onde ele verdadeiramente não existe, nós vamos ter um encontro com a realidade. E a isso nós começamos a chamar de desilusão. E estar desiludido, encontrar a desilusão, pode não ser tão ruim assim, porque nós começamos a partir daí, se tivermos coragem, a encontrar o verdadeiro valor das pessoas, das coisas, dos sentimentos. Então, o conceito de felicidade passa a ser diferente de nós. A gente começa a entender que ser feliz é um estado de espírito, é uma maneira de enxergar as coisas. Porque, como disse o poeta, a gente até lamenta porque as rosas têm espinhos.
mas nós deveríamos abençoar os espinhos, porque eles têm rosas. Muitas das vezes nós precisamos contornar a dor com coragem, com fé e com a certeza de que não estamos sendo injustiçados. Melhor dizer que estamos sendo testados a avançar, a se fortalecer, a mostrar-nos que temos resistência, que somos resilientes e que podemos construir a nossa felicidade. Mas uma construção sólida, sem nenhum subterfúgio, com verdadeiras convicções, valores, para que a gente possa olhar o futuro sem medo, para que a gente possa confiar no outro e principalmente em nós mesmos. Confiarmos na capacidade de contornar esses obstáculos. Afinal de contas, conhece-se o verdadeiro, o exímio marinheiro, quando ele faz das procelas, das ondas, dos ventos tempestuosos, força para mover a vela que o conduz à praia da bonança. Que tenhamos essa convicção, que possamos enxergar a nossa vida com o verdadeiro valor que ela tem, que possamos aprender a ser feliz e sejamos. Nós merecemos isso. Paz e luz.